Então, nós vamos falar hoje sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Como, na verdade, o tema seria inteligência emocional para o ambiente de trabalho, mas colava melhor falar saúde mental, por causa de empresa e tal, combinar com a CIPAT. Mas é propriamente inteligência emocional, focada no ambiente de trabalho. Como seria? A gente todo dia, quando acorda, quando a gente se dá por si, né, quando a gente se pensa em si, pensa na própria vida, a gente tem que pensar na questão do sentido. Sentido que tem a minha existência, o sentido que tem a minha vida, porque é desta forma que a gente vai conseguir orientar as nossas próprias condutas. E essas condutas têm a ver com o estilo de pensamento que a gente tem. O estilo de pensamento tem a ver com o que eu aprendi lá na infância, adolescência e continuo aprendendo na idade adulta e continuarei aprendendo até a finitude, até o último dia que a gente estiver aqui nesta terra. É possível aprender sim, continuadamente. Porque haja vista que a gente troca o nosso vigor da idade, né, a nossa força física, a pele mais... O colágeno, colágeno, né, melhor e tal, pelos cabelos brancos, pela pouquinho falta de energia. Só que a beleza de tudo isso é que se a gente vai caminhando vida adentro em busca da sabedoria, via leituras, conversas assertivas, conversas produtivas com pessoas que têm conhecimento, e a gente reflete bastante, a gente procura alguma igreja, alguma coisa assim, a gente procura a sabedoria, lá pelos 60 anos a gente tem condições de se tornar uma pessoa sábia. Até lá é tentativa e erro. E é assim para todo mundo. Mas se você caminha a vida adentro, 60, 65, 70, e toda vez que você abre a boca só sai reclamação, queixume, como se escorresse veneno, você vai ficar velho, ranzinza, chato, ninguém vai querer estar perto. Acontece. Não é, Manuel? Não estou te chamando de velho. mas tu lembra da geração lá do teu pai, do meu avô, né? Eles conversavam, a gente via eles conversando lá, eram umas conversas que tinham sentido, eles conversavam coisas produtivas. Hoje está acontecendo isso? As pessoas se reúnem para falar o quê? Mal de um do outro, falar mal, fazer fofoca e tarará, e com propósito nenhum, só de entretenimento. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. E como estamos numa empresa, a gente também tem que entender qual é o sentido do trabalho. Qual é o sentido do trabalho? Que vai além de ser apenas só uma fonte de sustento. É também, né? Expressar habilidades, onde que você pode treinar competências para se sentir útil e produtivo e cada vez mais realizado, indiferente, independente da profissão que você tem. Qualquer profissão é possível de você ter autorrealização, sim. Estudos apontam, né, que pesquisando a felicidade das pessoas, se ela tem uma vida comum, um trabalho regrado, uma vida caseira organizada, ela consegue ser uma pessoa realizada. Ninguém precisa ser o Elon Musk, o mais rico do mundo, para ser feliz. Isso é um mito, não é real. As coisas menores da vida é que tem mais importância. E vocês têm tudo isso na mão. Só basta saber valorizar. E é claro, vir para uma palestra como essa, né, que talvez seja importante, ficar olhando o celular, não sei se é uma coisa muito inteligente. Entende? Quem tem que dar satisfação para alguma coisa da empresa, beleza. Fica dado o recado. Então, assim, o trabalho também pode ser para encontrar propósitos existenciais, sim. Tem gente que... Eu, por exemplo, faço vários trabalhos voluntários e me paga muito mais do que dinheiro. Isso eu faço frequentemente. Manuel conhece, não é, Manuel? Tu tá aí para não me deixar mentir sozinho. Tá? Então, contribuir para uma sociedade melhor, é claro, sim. O trabalho dignifica o homem, dignifica a sociedade, dignifica um país. E a gente precisa construir o país, sim, com a força do trabalho. Honesto? Sim. Vocês sabem, tem um monte de gente que trabalha nos corre, nos golpes, e isso aí não é honesto, isso aí não vai levar o país para lugar nenhum.
E conquistar, obviamente, subsídios para criar a sua família. Claro, o trabalho tem isso. Para contextualizar, o que é a mão de obra de uma empresa? É aquela força de trabalho, de mãos e cérebro das pessoas para que uma fábrica como essa produza adequadamente os seus produtos e possa se manter de pé, funcionando. Então, é uma parte importantíssima da empresa, o capital humano. E a empresa, quando faz uma promoção dessas, né, de uma semanada de capacitação, de palestras e tal, ela também está, assim, pensando no capital humano, para tentar reter talentos, etc. Mas é um fato que as empresas visam, sim, aumento de capital. Se manter ativa e alcançar objetivos de longo prazo, ter os custos operacionais e obter retorno do investimento. Quem de vocês gastaria tanto dinheiro numa empresa dessa se não fosse para também aumentar capital e etc? Também gerar emprego? Sim. É um fato. Também sentem-se infelizes quando a empresa está funcionando, os donos, né? E geram bastante empregos. Ok. Mas a empresa visa crescimento e expansão dos negócios. Por isso que vai, sim, em qualquer empresa, em qualquer parte do mundo, haver um pouquinho de cobrança. Vocês sabem? Tem vocês já viram, ou até vocês mesmos em algum momento, se não tem uma certa cobrança, o pessoal pensa que está na Google, vai no banheiro fazer xixi e fica lá 1 hora. Então tem que haver um pouquinho de cobrança, porque é uma corrente, as coisas têm que funcionar. Então, esse tipo de coisa é que dá a falsa impressão de que às vezes a empresa cobra demais e que adoece as pessoas. Não é real. Aqui é um ambiente para trabalhar? Sim. E nós temos aí, né, veja bem, uns 35, 40 anos para trabalhar, os melhores dias do ano, as melhores horas dos dias para trabalhar. Então, a gente tem que fazer valer todo esse investimento de tempo. E aí, para a gente não adoecer, tem que ter alguns cuidados. Tem que desmistificar algumas confusões que que o trabalhador faz. Vamos tentar resolver isso. Esse era um curso para 4 encontros de 3 horas. A gente está tentando pincelar o máximo para que absorva esses conhecimentos, que a gente passe a visão. Qualquer gerência vai querer sempre estar procurando a eficiência operacional para maximizar a produção e diminuir custos. Toda empresa sempre fez isso. Tá? Evitar desperdícios, etc. Manter a qualidade do produto cada vez mais em alta, por conta da concorrência no mundo. Né? Se vocês não prestarem atenção, a China vem e derruba essa empresa, com produtos melhores e mais baratos. Então, nós temos que caprichar. Sempre vai ser assim. E não tem nada de errado com isso, está certo? Cumprimento de prazos para garantir a entrega, né? Redução de desperdícios, materiais, porque, veja bem, se a empresa está cobrando bastante, eu nem sei se a empresa cobra muito, tá? Mas estou falando de modo geral, significa que a empresa está indo bem. Se a empresa está indo bem, significa que ela vai manter seus empregos e amanhã ou depois tem emprego para o teu primo, para o teu filho, para o teu irmão. Então, é uma boa notícia. Tem cobrança na empresa, muita meta, que legal. Ah, mas aí a gente cansa. Descansa depois do trabalho, vamos falar sobre isso? Tem gente que não faz isso. Tem gente que não se desconecta da empresa nunca. Se é um supervisor que precisa estar atento 24 horas no telefone para dar algum problema, resolver pelo telefone, é uma coisa. Mas quem só trabalha no horário específico, depois do trabalho tem que ir para a vida, relaxar. Vamos ver como é que se faz isso, vamos dar algumas dicas, né, orientações. O que as empresas também percebem assim, né, por parte do colaborador? Fala-se funcionário, empregado, colaborador é uma linguagem mais bonita. Né? Mas o que eles percebem como fatores de crescimento do colaborador? Desempenho no trabalho, se tem a capacidade de cumprir metas, se não fica sempre reinando quando tem uma fala de algum supervisor, um planejamento. Iniciativa e proatividade, tem pessoas que fazem o seu e ainda estão disponíveis para fazer mais um 10%. A empresa nota isso? Claro que nota. Aí daqui a pouco precisa promover alguém, vai promover quem? Quem é mais proativo? Uma questão de lógica, em qualquer parte do mundo.
Aprendizado contínuo, interesse em aprender e se desenvolver cada vez mais no seu ofício. Se vocês estão aqui nessa empresa, nesse ofício, neste cargo, vocês têm que fazer perfeitamente, o mais perfeito possível. Por quê? Vocês estão treinando seu cérebro para assertividade, para crescer em qualquer área da vida. Se você faz o seu trabalho direito, se você se concentra aqui, você está com o seu cérebro treinado para resolver depois os seus problemas na vida pessoal. Dá uma descansadinha, depois vai para resolver. Tem que organizar. Colaboração e trabalho em equipe, né? Coisa mais comum do mundo, tem que aprender a trabalhar em equipe. Apesar de, às vezes, sei lá, não tá gostando, o santo não bateu com o colega do lado. E daí? A palavra é profissionalismo. Aqui ninguém veio para fazer amizade. Mas pode rolar de fazer amizade, entendeu? Isso aqui é colega, profissionalismo, e respeito, e ética, etc. Tem que ser profissional. Trabalhar em qualquer empresa. Se você age assim, não vai ter problemas. Mas sempre tem um chato, sempre vai ter um chato em qualquer parte do mundo. Aprenda a lidar com os chatos. Vai ter, teu vizinho pode ser chato. Tu pode ser o vizinho chato. Vamos tocar. O vizinho chato, sei lá, aquele que toca fogo toda hora no pátio, e a vizinha estendeu a roupa, vai ter que tirar, sabe? Então, o mundo não é perfeito, o mundo é uma construção. O ser humano, tem um amigo meu que diz, o ser humano é uma promessa. Um dia nós vamos ser bem evoluídos. Não vamos ter corrupção, problemas, doenças mentais. A gente vai ser uma coisa perfeita, assim. Não precisamos esperar o Cristo voltar para que atinjamos a perfeição. Talvez a gente que tem que resolver. Se ele voltar, beleza. Vai ser legal. E aí, Henry, faz tempo. Estávamos à tua espera. Mas enquanto ele não vem, a gente tem que aprender a resolver os problemas da humanidade aqui. E a começar pela própria vida. Sabe qual é o maior sacrifício que uma pessoa pode fazer pela humanidade? Quem fala? Alguém sabe? Pode ser o Douglas, Manuel. O maior sacrifício que alguém faz pela humanidade é não incomodar os outros. É se tornar uma pessoa melhor. E tem bastante trabalho para tu se tornar uma pessoa melhor. É muito trabalho para uma vida toda. Entende? E as empresas, a gerência, todo mundo espera que os colaboradores aprendam a se adaptar às mudanças. Sempre tem mudanças, né? Essa empresa acha que tem bastante tecnologia e daqui 10 anos é outra tecnologia e vamos se adaptar. Mais fatores de risco para o estresse no ambiente profissional. O que pode acontecer? Gente, quantas pessoas tem nessa empresa, Douglas? 380. 380, 3 turnos? Tem muita gente, muitas personalidades diferentes, muitos perfis diferentes, muitos setores, muita gente trabalhando em equipe. Onde tem gente vai ter um pouquinho de conflito, sim. Vai ter atrito, vai ter o diz que me disse, vai ter opiniões tão diferentes. Se todos fossem monges, trabalhariam pianinho, ninguém ia incomodar ninguém. Porque a meta era, olha, eu vou matar o ego, controlar todos os meus impulsos, as minhas emoções para me tornar uma pessoa bem zen. Mas nós somos pessoas comuns, normais. Como eu disse, até os 60 anos a gente está trabalhando, vivendo a nossa vida pessoal, profissional, social, afetiva, e a gente está, de vez em quando a gente para pensar sobre isso, sobre como se tornar uma pessoa melhor. Então a gente vai caminhando e a gente acaba demorando um pouco mais para se tornar essa pessoa bem zen, bem tranquila, bem cheia de valores e virtudes. É um pouco difícil para nós que temos que trabalhar e pensar em si. Uma vez eu tirei férias, 6 meses, ó rico. Estava com 22 anos, estava estressado já com o trabalho e tal. Aí eu tirei férias 6 meses. Aí eu descobri que em 2 semanas eu tinha rompido com todo tipo de preocupação. Eu fiquei extremamente feliz. Aí eu disse, que legal. Então é isso. Tem que ensinar a mim mesmo e as pessoas depois a estarem nas suas vidas e aprender a lidar com as suas dificuldades, seus problemas.
Não precisa tirar férias de 6 meses para descobrir isso. Já teve gente que fez isso e está contando para vocês. Aprenda a organizar a vida pessoal de vocês, organizar a vida profissional, a vida amorosa, que é mais complicado. É meio complicado, né? Porque uma outra pessoa também, né? Um relacionamento é um encontro de 2 mundos. Não é tão fácil, é difícil, mas também é possível. Como? Com negociação o tempo inteiro, com assertividade, não com imposição de nada. E trabalho entre os colegas também tem que aprender a ter profissionalismo, ética, respeito, organização, diálogo constante. Quando? Todos os dias. Da hora que vocês chegam, à hora que vocês saem. Se não, fica difícil. É possível alcançar a perfeição, a maestria de ser um bom profissional que não irrita os outros, que não incomoda os outros, não xinga os outros e também, se alguém se destempera contigo, tu, como se diz popularmente, não leva para o coração. Deve estar irritado com alguma coisa. Eu estou fazendo meu trabalho e pronto. Não leva para o coração. Quando alguém não te dá um boa tarde, um bom dia, alguma coisa assim, vou fazer o meu. Vim aqui para fazer isso. Aí isso tudo já vai te ajudando a não ficar ruminando os conflitos das relações. Pressões comuns no trabalho. Aí, metas altas, prazos apertados, trabalho de modo geral, que dá um pouco de cansaço. Sim, é normal. É comum. Só que depois do trabalho você tem que, como eu falei, eu vou falar um pouco mais depois, que aprender a relaxar, aprender a descansar, para aprender a fazer a própria gestão das emoções. Tem como fazer isso. Mas trabalho, de modo geral, vai te deixar em alerta constante e às vezes te dá a impressão de que está tudo muito cansado. É óbvio, por isso que existem as pausas, os intervalos, as férias, para a pessoa descansar um pouco mais. Mas toda semana você tem que aprender a relaxar e a descansar. Efeitos do estresse, né? Ansiedade, pode ter burnout, pode ter depressão, essas coisas. Se você não lida com o trabalho da maneira certa, da maneira profissional, responsável, como tem que ser o adulto, como o adulto faz, não igual uma criança reclamona, um adolescente, um aborrecente, né? Se você trabalha de forma responsável e correta, você vai evitar bastante o esgotamento no trabalho. Consegue evitar, desde que também você consiga fazer a gestão da sua vida pessoal, fora do ambiente de trabalho. Você tem que ter uma organização. Sinais de alerta para ver se você está caminhando para uma ansiedade descontrolada, ou uma depressão, alguma coisa assim, de modo geral na vida, ou por conta do trabalho. Se você vê mudanças no seu próprio humor, você tem que se observar, né? Insônia. Se você começa a ter insônia, não consegue mais dormir direito, isso pode ter a ver com o trabalho? Não sei, eu acho que a tua vida, de modo geral, quando tu vem pra cá, tu não vem tu profissional, tu vem tu vem tu, a tua personalidade vem junto. Essa que é uma questão que às vezes a pessoa não consegue separar, né? Aqui você é um personagem, tem que ter uma postura talvez diferente do que tem lá na vida. Mas se você tem uma postura ética correta lá na vida, você vai acabar tendo aqui também. Mas, em especial, nunca se aborrecer com as coisas do trabalho, porque não tem necessidade das coisas do trabalho, fica no trabalho. Não é tão fácil entender isso. Sinais também de alerta, né? Irritabilidade, né? Que dificulta as relações e o clima organizacional de modo geral. Vai dificultar, sim. Você vai perceber que você não está mais rendendo tanto. Isso aí são sinais de alerta. Você vai ter que repensar algumas coisas da sua vida, se reorganizar na questão de vida pessoal e aprender talvez a se relacionar melhor com os supervisores, com os colegas de trabalho e com a sua consciência de por que você está trabalhando. Se você tem metas, objetivos, o trabalho pode te subsidiar tudo isso. O adulto precisa disso, a gente sempre diz. Quando alguém está com... estou com muita pressão no trabalho, estão te batendo lá? Não. Então, tudo que acontece lá, acontece em qualquer empresa, talvez é tu que está tendo dificuldade de lidar com o próprio trabalho. É tu, talvez, não é de repente a empresa. Então, a pessoa precisa aprender a se reorganizar
para poder lidar com as coisas um pouco mais difíceis. O trabalho é diversão? Não necessariamente. O trabalho é uma coisa que tu faz para ter um subsídio financeiro para manter a tua família, teus filhos, construir tuas metas. E se tu não tem um talento esportivo gigantesco, talento artístico gigantesco, não tem uma herança para receber muito dinheiro, você vai ter que trabalhar. E o que tem? Não tem nenhum problema com isso. Está certo, que bom que tem trabalho. Meu pai sempre diz, né? O homem, no caso, a pessoa, ele tinha 3 filhos, os homens, ele falava homem. O homem tem que ir onde tem trabalho. Faz sentido. Porque daí ele vai se sustentar. E um adulto tem que, no mínimo, conseguir sobreviver, se sustentar, ser independente. No mínimo. Aí depois ele conquista o direito de ter um casamento e filhos. Essa é a parte, assim, que a gente fala que é importante, a questão do autocuidado. São coisas bem importantes para a tua saúde física de modo geral e a saúde mental. Algumas coisas você tem que fazer. Para a saúde física, a alimentação dita balanceada, ela envolve, vocês sabem, um pouco de proteína, não aumentar muito carboidratos, ter bastante verde, saladas, as coisas. Se você não faz isso, talvez esteja deixando de consumir muitas vitaminas, sais minerais, nutrientes extremamente importantes para a saúde física e cerebral também. E, além do aumento de peso, que é talvez desnecessário, tem gente que não consegue perder peso por conta de algum problema glandular, ou a tireoide, algum problema assim mais complicado, mas, às vezes, ou normalmente, o problema de sobrepeso é a boca, o tamanho da boca. É boca de rancho, né? Tudo que vem pela frente vai comendo. Aí, às vezes, bota a culpa na ansiedade. Será? Às vezes é só consciência, não tem consciência. Vai comer tudo que vem pela frente. E os horários, a questão de organização, não é tão difícil ter consulta com o nutricionista para aprender sobre isso, ler livros ou uma pesquisa até rápida na internet, como é que é uma alimentação balanceada. Se tu tiver interesse, você vai conseguir descobrir rapidinho, certo? Hidratação, chama-se a questão da água, né? Tomar 2, 3 litros de água por dia. É muito complicado conseguir esse hábito. Tem gente que tem facilidade, eu tenho dificuldade. Tomar bastante água. 75% do nosso corpo é água. Se a gente não tomar água adequadamente, a gente se desidrata. A gente desidrata, como é que é? Na segunda a gente bebe muita água. Na segunda bebe bastante água? Ou bebe ou morre, né? A gente bebe, bate a meta do limite. Bebe chá, né? O exercício físico regular. Se vocês trabalham aqui, sei lá, 8 horas e bastante tempo em pé, vocês acabam dando o que é necessário, que são cerca de 10.000 passos por dia, para ter uma saúde adequada. Dei 1.800 passos hoje. É pouco. Tá? Ou então academia, uma caminhada. Qualquer médico vai falar isso. Você faz algum exercício físico, alguma caminhada? Não. Tem que fazer, senão a bolsa do remédio vai aumentar. Aí daqui a pouco, lá pelas tantas, metade do salário vai de remédio. Porque não tem autocuidado, simples assim. Quantas vezes, não sei se vocês já perceberam, passa na frente do posto de saúde, tá lá a pessoa, desculpa se algum de vocês faz assim, mas fica de alerta, não façam, tentem mudar esse hábito. Tá lá, fumando, para ir na consulta médica. Aí nem tem noção, já está na hora. Pum, joga ali no chão, quer dizer, está se machucando, está jogando lixo ali no chão, que não é nem para estar ali, o passarinho vai comer, vai morrer. Para entrar no médico, eu estou mal. Não se cuida? Não tem Simancol? Entende? A pessoa que também se prejudica. Sono adequado, se tu não tem um sono regular, né, tu tem que dormir pelo menos aí de 6 a 8 horas por dia. A criança dorme mais tempo. O idoso dorme menos. É assim, precisa, para fazer toda uma faxina cerebral do teu consciente, inconsciente, liberar uma série de toxinas do corpo, depois vai ser expelido,
acontece isso em repouso. O corpo humano é muito interessante. E se nós somos feitos assim, para ter 1/3 da vida estar dormindo, deve ter alguma realidade nisso. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Você não está dormindo bem, talvez você precise de medicação para começar a dormir. Ou a insônia é preocupação, você precisa de fato aprender como resolver suas questões pessoais, familiares, afetivas. Se não aprendeu, vai continuar tendo insônia, por exemplo. E aí evitar substâncias nocivas à saúde, né? Você sabia que o álcool... Você toma uma latinha de cerveja agora. Hoje é quinta? Esse álcool, se eu não beber mais, né? Só vai sair da minha corrente sanguínea totalmente na outra quinta-feira. Se tomar uns 5, nunca sai. É. Aí tu mantém a lenta regulada. Mantém a lenta regulada, né? Tremedeira, falta de cachaça. Então, mas aí, o que acontece? Ou a pessoa é um alcoolista social, né? Bebe socialmente, só final de semana. Você está sempre alcoolizado. Em uma medida tão pequena que não vai pegar no bafômetro, ok? Mas você está tendo prejuízos. Eu lembro que uma vez eu estava na sala de aula, na faculdade ainda, e uma professora de biologia falando sobre isso, né? Ela assim, o corpo humano não gosta de álcool. Lá no fundo da sala o colega, gosta, professora, o corpo gosta de álcool. O teu não, mas o meu adora álcool. E ela teimava, ela não entendeu a ironia dele, a brincadeira dele, né? Não gosta de álcool. Mas é um fato, né? Então, o que a gente tem que falar? Ali, ó, se não dá para extinguir, evitar. Aí, substâncias, né? Por exemplo, cigarro. Tem tratamento para parar de fumar, mas a pessoa tem que pelo menos querer, e depois vai atrás e consegue. Eu lembro uma vez eu fiz uma obra lá em casa, e aí eu contratei um pedreiro meia colher, né? Para não pagar muito caro. Aí ele disse, não, deixa que eu vou ser o teu servente. Quanto tempo essa obra? 15 dias. Levou 45 dias. Aí eu parei de trabalhar para fazer isso, no fim foi mais caro. Aí levei ele embora, lá de Criciúma para a cidade de Laguna, mais 5 horas da tarde. Aí lá pelas 9 horas da noite eu estava lá em casa, na casa do meu pai, e veio dentro de mim uma vontade assim, parece do corpo, assim, vontade de fumar, muito forte. Muito, muito, muito forte. E na frente de casa tinha um bar. O que eu fiz? Estou perguntando, o que eu fiz? Comprar um cigarrinho. Quem mais acha que eu fiz isso? Quem mais acha que eu fui lá comprar uma carteirinha de cigarro e pá, vou matar essa vontade, né? Eu tô brincando, mas se já fazia um tempo, não foi. Hã? Se já fazia um tempo que tinha parado, não foi, provavelmente. Não, eu nunca fumei. Ah, não. Eu estava fumando, eu acho que eu esqueci de contar. O cara que eu levei lá para fazer a obra, ele fumava aquele cigarro do Paraguai lá. Catinguento que é o raio. Aí eu assim, não, fumar ali na rua, porque, pô, aqui é pequeno, pá. Ele fez isso uns 3 dias. A cada 20 minutos ele parava 10 minutos para fumar. Eu assim, não, vamos fazer o seguinte, pode fumar aí, porque senão nós vamos ficar 2 anos aqui nessa obra. E aí eu fumei, fumante... né? Como é que fala assim a palavra? Ah, o cara estava fumando lá e eu, fumante passivo, né? Eu estava fumando sem, né? Respirando aquele ar ali. Por isso que depois de 45 dias, fui lá, levei ele na casa dele, de noite me deu uma vontade de fumar muito grande. E aí eu tinha o bar lá na frente, o que eu fiz? Fui lá comprar um cigarro? Não, só esperei uns 10, 15 minutos e passou. E depois nunca mais voltou. Ali foi o momento decisivo. Se eu tivesse ido lá comprar cigarro, hoje eu estava fumando, já estaria nervoso para ir lá fumar um cigarrinho. Ai, já estou aqui há tempo, faltou. Entende? Então, assim, é uma questão de escolha também, né? Mas é complicado, a vontade veio muito forte. Foi muito legal entender isso, né? A ter passado por essa experiência. Então, evitar substâncias nocivas à saúde, vocês sabem. Tem que fazer isso o máximo possível. Senão fica difícil ter, né, uma saúde global de organismo e de mente com esse tipo de substância. Não dá, fica difícil.
Cuidados preventivos seriam, né, procurar a assistência médica, não só quando o bicho está pegando, mas preventivamente, fazer aquele check-upzinho uma vez por ano, pelo menos. As mulheres têm essa habilidade de fazer isso. Os homens só vão... tem um ditado que diz que só o homem costuma procurar médico ou quando está morrendo ou quando o problema é de ordem sexual. Ele não está mais levantando, ele vai atrás do médico igual louco. Tô morrendo, tem alguma coisa errada comigo. Não estou mais funcionando na cama. Aí ele vai procurar. Porque o homem tem dificuldade de procurar médico, não sei por quê. Mas por isso que as mulheres, elas vivem mais tempo. É estatístico. A expectativa de vida já mudou um pouquinho, mas para o homem é 74 anos, para a mulher 76. Ou até mais, né? Na verdade, as mulheres vão mais longe. E a postura de ergonomia, cuidado com a saúde física, para vocês que são trabalhadores, vocês têm que prestar atenção como é que fazem os movimentos para pegar peso, levantar, baixar, e etc. Aí, provavelmente, a CIPA sempre está dando aquela orientação e tudo que a CIPA faz é extremamente importante. Eu estava vendo ali no portão, tem um cartaz lá falando negócio, o IPI, né, como é? Segurança do trabalho, né, é inegociável. E é verdade. Quando a CIPA fala, quando as pessoas passam, às vezes vai lá e fala, te dá uma orientação ali do IPI, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Aí a pessoa vai lá para outro setor e aí tu ainda fica lá pensando, cara, chato, não é chato, é necessário. Saúde global. E o controle de estresse. Como é que faz isso, né? Além de todo, o controle de estresse, na verdade, são todos esses quesitos. Todos esses quesitos. E mais, uma coisa que você pode fazer diariamente seria avaliar-se no final do dia. O que é que tu fez de bom, o que é que tu fez de errado. Se as coisas que tu pensou, as coisas que tu fez no dia a dia, os teus comportamentos te levaram a ser aquela pessoa que você quer ser. Ou se você caminhou para o lado contrário. Se você fizer essa reflexão e se tocar que fez alguma coisa errada, não precisa se chicotear, basta se arrepender e pensar, tá, o que eu posso fazer então de melhor amanhã? Porque eu não quero me tornar essa pessoa da qual eu não sinto orgulho de mim mesmo. É uma questão de consciência, é uma questão de decisão. Como eu estava falando de manhã, né, a mãe dele, minha avó, eu lembro quando eu era pequeno, assim, até, sei lá, até uns 15 anos, ela tinha a oração da noite. Tava lá os netos tudo espalhados no chão, dormindo. Eles faziam as camas lá, imagina, veio um monte de neto para a cama de vó, né, para casa de vó. E ela fazia, meus netos, agora eu vou fazer a oração aqui, a oração da noite. Senhor, já é tarde, o dia termina, não fui perfeito, mas procurei ser bom. Quer dizer, era uma reflexão. E hoje tem gente que não ora e nem reza mais, e nem medita, e nem pensa nas besteiras que fez ou nas conquistas que fez. Só, sei lá, fica vendo o celular ainda antes de dormir. No mínimo 20 minutos antes de dormir, você não pode olhar televisão, nem tela de celular, nem nada. Para não estimular o cérebro. Está chegando a hora de dormir, está com sono, deixa o sono vir, é preciso, é necessário, é importante. Aí dorme com o celular na mão, daqui a pouco... Não é? Entende? Está errado? Não é, você não vai promover a sua saúde assim. Reflita sobre as coisas que você fez, as coisas que aprendeu, o que foi de bom, o que você pode melhorar, extremamente útil e necessário. Tem que refletir, tem que pensar, tem que estudar isso. E né, você pode identificar as suas variações no sono, seu humor, sua concentração, dá uma olhada se está acontecendo, se isso está mudando, se está acontecendo algum problema assim, e tente, por si só, consertar as coisas que estão erradas. O que você fez de diferente que agora está tendo insônia? É alimentação, mudou os horários de dormir, está pensando demais em problemas, sem que tenha solução, tá? Então você pode também, assim, em algum momento do dia, fazer igual muitos faziam ou ainda fazem, que é olhar uma paisagem, um passarinho, um pôr do sol,
sabe, parar um pouquinho para refletir, para pensar em si, para pensar, agradecer pela vida. Qual foi a última vez que você acordou e agradeceu pela vida? Para Deus, para o sol, para a natureza, para o universo, independente de sua religião. Então, essa autoavaliação é o que vai te dar a chance de poder mudar. Aí você descobriu um problema, você se deu conta que você está repetindo um padrão de comportamento e é ruim, isso é nocivo e você não consegue mudar. Ok, não consigo mudar. Como é que as pessoas fazem para mudar isso quando não conseguem mudar sozinha? Procuram ajuda, muitas vezes profissional, ponto, vai atrás. Quem procura acha. Quem procura acha, é assim. Nós somos uma espécie animal que tem pensamentos, que diferem dos outros tipos de animais. Uma espécie geralmente dura 100 mil anos. A gente já está aqui há bem mais que isso. Porque a gente pensa e a gente se defende. E aí a gente é craque numa questão chamada pensamento de prevenção. A gente olha para o nosso dia a dia e a gente como se a gente jogasse xadrez. Eu fico antecipando o que pode dar errado ali na frente, para me proteger da dor, sofrimento e morte. Então, o meu cérebro, o teu, o dela, o dele, de todo mundo é treinado para pensar coisas negativas. Isso é prudência, até um certo limite. Depois já vira neurose e exagero. A nossa vida é muito comum. O ano inteirinho, a nossa vida é muito comum. Não acontece coisas tão diferentes. A gente tem uma vida muito parelha, assim, ano após ano. E a gente fica treinando essa parte de negativismo. A gente fica pensando muito em coisas que não vão acontecer. E aí a gente exagera. Então a gente é expert nisso. Então tem uma situação, a gente vai sempre pensar no negativo. Todo o tempo. E a gente tem que aprender... Não, mas esse pensamento que eu estou tendo, ele faz sentido? Tem evidência ou não? Não, já pensei isso outras vezes, numa situação parecida e não aconteceu o pior. Então, relaxa. Aprende a relaxar. Mas é nosso instinto de sobrevivência pensar no negativo para evitar os problemas. Até aí tudo bem. Somos normais pensando negativo. Mas tem que aprender, igual os antigos, né, as pessoas mais velhas. Quando alguém está desesperado, a pessoa mais velha diz, isso aí não é um problema, calma. É igual a mãe de primeiro filho, né? Depois a mãe de segundo filho, ela já, não precisa, eu já entendi, não é assim, não precisa se preocupar tanto. Não, pode deixar brincar no chão. É até bom para o sistema imunológico. Já relaxa mais, porque já está aprendendo. Então nós temos que aprender isso também, como é que a gente olha para o dia a dia, para as situações, e aprende a gerenciar os próprios pensamentos. O pulo do gato para gerenciar as emoções é gerenciar os pensamentos. É assim, ó. Qualquer situação real ou na tua cabeça vai te dar pensamentos em relação a esta situação. É óbvio, não é? E esses pensamentos, a qualidade deles, está pensando coisa ruim, as emoções vão ser angústia, tristeza, raiva, e o comportamento vai ser bater, chorar, correr. Agora, se você está pensando coisas positivas, você vai sentir emoções de alegria, contentamento, felicidade. E aí o seu comportamento vai ser sorrir, abraçar, compartilhar, sempre assim. O fato é que a gente é treinado a sempre pensar, diante de qualquer situação, quase de toda situação, coisas negativas. Esse pensamento é muito rápido. E a gente chama isso de pensamentos automáticos. Nós temos eles, pensamentos automáticos. Eles são espontâneos. A gente não faz força para pensar automaticamente em alguma coisa. O fato é que quando a gente vai tendo as experiências de vida da infância, adolescência até agora, a gente vai tendo interpretação das situações. Essa nossa interpretação, ela pode estar equivocada. E ela está. Geralmente, 90% das coisas a gente pensa tudo errado. A gente catastrofiza as coisas.
Depois a gente vê, não, mas não é bem assim. Aí a gente vai pro racional e pensa melhor. Mas até a gente pensar melhor, talvez a gente já fez besteira. Já xingou, já falou mal dos outros, já falou mal de si mesmo. Entende? Então, assim, situação, pensamentos automáticos. Pensamentos automáticos de origem da tua interpretação de vida. E a gente registra muitas coisas negativas. A gente tem que prestar atenção nisso. Não é que tu vai ter que ser positivo de uma hora para outra. Mas ser realista? Esse teu pensamento negativo faz sentido ou tu tá imaginando coisa? Isso é o que a gente faz muito, assim, sabe? Esse conceito da neuroplasticidade é muito interessante. Já foi estudado que o nosso cérebro, ele possui a capacidade de se reorganizar estruturalmente. Um pensamento é a conexão de vários neurônios. Cadê? Aqui assim, ó. Diferente de uma placa de um circuito de eletrônico, que ele é estático. Ele é projetado para lidar com uma quantidade X de dados, de informações, e ele não vai passar daquilo. O cérebro, ele tem 100 bilhões de células de neurônios, capazes de fazer mais de 100 trilhões de conexões. Ou seja, a gente é capaz, por isso que se diz que a gente não usa 10% do cérebro. Ele tem uma capacidade quase infinita e a gente não usa. Então, assim, tu pode reaprender a fazer coisas diferentes, a mudar o seu comportamento totalmente. Para neurociências, aquele ditado que pau que nasce torto morre torto não é real. A gente pode mudar totalmente, se a gente quiser. Aí, para mudar, tem que ter um start, né? Um início, um interesse. Uma parte da gente sempre está intacta lá. Uma parte da gente sempre, como se diz, a essência sempre é boa, sempre é proativa, sempre é em prol de si mesmo, do bem. Só que a gente, às vezes, deixa por conta da neurose, de achar que tudo sempre vai dar errado, estão falando mal de mim, que eu deveria ter isso, eu deveria ter aquilo. Aí a gente fica muito tempo pensando os mesmos pensamentos que não te levam a lugar nenhum. Quer dizer, te levam à depressão, à ansiedade generalizada, ou fobias, ou toque, ou transtornos diversos. Tem alguns transtornos que já é genético, né? Não tem o que fazer, já nasce assim. Mas a maioria é a gente que caminha por essas escolhas de pensamentos que levam a gente a ter transtornos. Depressão, ansiedade, burnout, esgotamento. É a gente que pensa errado. É a gente que capricha no pensar errado. A gente é treinado para isso. A gente é muito queixosinho. A gente tem muito mimimi. Temos, né? Como eu disse de manhã, a gente tem que se assumir. E eu nem falo sair do armário, isso é outra coisa. Estou falando de se assumir a própria vida, assumir a responsabilidade pela forma como a gente pensa. Assume a responsabilidade pelo que tu pensa. Aprende, vai estudar, vai ler. Agora tem os podcasts na internet. Ou fica vendo besteirinha lá no TikTok. Dancinha. Vai te levar aonde? A nada. Tá, às vezes a gente dá umas risadas ali, ok. Mas utilize o teu tempo quando for ver, sei lá, redes sociais, para ver alguma coisa interessante. Sabia que quem não gosta de ler, mas tem os audiolivros, todos os clássicos da humanidade tem ali em audiolivro para cegos. Mas tu também, que não é cego, tu pode ouvir. Eu escutei muitos livros já, viajando, caminhando na academia. Preguiça de ler, mas eu preciso ler esse livro. Pum, escuto. Para mim dá no mesmo. Funciona? Olha, se você faz isso, ó, catastrofização é um erro cognitivo, é uma distorção cognitiva que a gente faz. Veja se você faz. Estou pulando para a pior conclusão possível. Tem uma situação acontecendo, tu já começa a pensar no pior. Faz isso? Pergunte-se, e o que poderia ser diferente? Tem outra forma, outra possibilidade de acontecer algo diferente? Eu posso fazer alguma coisa para impedir o pior? Pense positivamente, acha um pensamento chamado adaptativo, em vez de distorções, em vez de catastrofização. Pensamento de adivinhação, vê se tu faz isso.
Estou prevendo o futuro em vez de esperar o que vai de fato acontecer, para depois. Entende? Leitura mental. Olha que legal. O Douglas vai ler essa parte. Consegue ler aí? Acho que sim. Estou tirando conclusões precipitadas sobre o que os outros estão pensando sobre mim? Alguém faz isso? Fica sempre pensando no que estão pensando sobre ti? Acho que 90%. Leitura mental. Aí veja bem, a saída para isso é se tocar. Veja bem, eu posso mesmo saber o que uma outra pessoa está pensando sem que ela me conte? Eu consigo ler mentes? Não. Se alguém diz que consegue, está mentindo descaradamente. Ninguém nunca no mundo, em hipótese alguma, conseguiu ler a mente dos outros. Quem diz que faz é charlatão, é mentiroso. Não acontece. Pelo jeito, pela postura, tal, dá para ter uma ideia, assim, se fizer uma pergunta, como a pessoa se responde na fisionomia, dá para ter uma ideia. Agora, saber exatamente é mentira. Quem diz que faz isso é um mentiroso, está enganando vocês. Não existe. Se não existe, nunca existiu, por que tu faz? Porque tu fica cismando que a pessoa passou por ti, tu falou boa tarde, a pessoa não falou nada, passou reto. Deve ter feito alguma coisa, ou é uma pessoa falsa, nunca conversou comigo mesmo, também vou virar a cara para ela. Tá com dúvida, vai lá e pergunta, te cumprimentei, você tá com problema comigo, ou o que houve? Nem te vi, na maioria das vezes. Tava distraído, tu tá pensando aqui, tu passa do lado de uma pessoa conhecida, não vê. Tu tá assim absorto nos teus pensamentos, tu vê, mas não enxerga, mas não conecta, sabe? E às vezes a pessoa tá brava contigo, deixa. No momento oportuno, mas não fica ruminando um monte de coisas, um filmezinho negativo na cabeça, não precisa. Raciocínio emocional. Estou dando ouvidos demais aos meus sentimentos negativos em vez de analisar os fatos? Entende? E generalizar excessivamente alguma coisa. Usando palavras como sempre, nunca, eu deveria, sabe, diante de uma situação. Tudo ruminação que te leva ao desequilíbrio emocional.